Perfeito! Esta é a aula 4 do nosso curso de francês, onde nós vamos continuar aprendendo a como se apresentar em francês. E essa é a parte 2 desse conjunto de lições, né? Então, na primeira parte a gente revisou a como dizer olá em francês. Nós aprendemos a como perguntar o nome de alguém em francês. Nós aprendemos a como dizer prazer em te conhecer. E além disso, nós aprendemos algumas regras importantes da língua francesa. Por exemplo, nós aprendemos que em francês existe o que nós chamamos de liaison, que é quando a pronúncia de duas palavras se conecta. Quando a primeira palavra termina em consoante e a palavra seguinte começa com vogal ou com som de vogal. Além disso, nós também aprendemos que na escrita do francês existe o que nós chamamos de contração, que é quando duas palavras são escritas juntas como se fosse uma só, e a primeira palavra ela perde a última letra e no seu lugar é colocado uma apóstrofe, que é aquele tracinho. E essa última letra que é perdida pela primeira palavra é sempre uma vogal. E na aula de hoje a gente vai ver mais exemplos disso. E hoje nós vamos aprender a como perguntar como a pessoa está, ok? Então, para perguntar como a pessoa está, nós podemos utilizar a frase comment allez-vous, ok? Comment allez-vous. Comment allez-vous significa como está você, ok? Como está você. Mas se a gente for traduzir palavra por palavra, a frase comment allez-vous significa como vai você, ok? Comment allez-vous. A palavra comment significa como. A palavra aller é o verbo ir, né? Você vai. E vous significa você, ok? Mas nós podemos traduzir essa frase das duas formas. Nós podemos traduzir como vai você ou como está você, ok? Comment allez-vous? Como vai você? Comment allez-vous? Como está você, ok? E tem um detalhe importante. Aqui nas duas primeiras palavras da frase comment allez-vous, acontece o que nós chamamos de liaison, que é quando a pronúncia das duas palavras se conecta, quando a primeira palavra termina em consoante e a segunda palavra e a palavra seguinte começa com vogal ou com som de vogal, ok? Neste caso, a palavra comment termina com a letra T, que normalmente não é lida, e a palavra seguinte, que é a palavra aller, começa com vogal. E por isso, a pronúncia das duas palavras se conecta, ok? Como se tivesse uma ponte ali entre as duas. Portanto, a pronúncia correta é comment allez, ok? Comment allez. A palavra vous tem a combinação das letras O e U, que tem som de U, ok? E tem um S no final, que não é lido, que é mudo. Portanto, a pronúncia correta é comment allez-vous? Comment allez-vous? Como está você? Comment allez-vous? Como vai você? Ok? Além da frase comment allez-vous, nós também temos a frase comment vas-tu? Ok? Comment vas-tu? Que também pode ser utilizada para perguntar como vai você, como está você, ok? Comment vas-tu? Ok? Comment vas-tu? Também pode ser traduzido como está você ou como vai você, ok? A gente pode traduzir das duas maneiras. E detalhe, a palavra comment, como a gente está vendo aqui no nosso slide, tem a letra T no final que é muda, ok? E neste caso a letra T ela não é lida. Na primeira frase, que é a frase comment allez-vous, a letra T ela é lida por conta da liaison, que é essa regra que a gente aprendeu, né? Quando a pronúncia das duas palavras se conecta. Já na frase comment vas-tu, a palavra seguinte não tem vogal, por isso a palavra comment é lida do jeito que é lida normalmente. A palavra comment, a pronúncia dela é comment, sem ler a letra T, ok? A palavra vá
tem o S no final, que é mudo, ok? Portanto, a pronúncia é vá, ok? E não vás, ok? É vá. E é importante lembrar que nós utilizamos a palavra vous, que significa você, em situações formais. E nós utilizamos a palavra tu em situações informais. É por isso que nós utilizamos a frase comment allez-vous em situações formais e a frase comment vas-tu em situações informais, ok? Portanto, se você quer perguntar, por exemplo, ao seu professor, a pessoas mais velhas, a pessoas que você não conhece, ou seja, situações formais, você utiliza a frase comment allez-vous, ok? Comment allez-vous. Já com amigos, pessoas mais novas, você utiliza a frase comment vas-tu, ok? Comment vas-tu. E para responder, como é que a gente responde as frases comment allez-vous, comment vas-tu? Se alguém perguntar pra gente, comment allez-vous? Ou então, comment vas-tu? Como que a gente responde? Então, o jeito mais simples de responder como você está é com a frase je vais bien, ok? Je vais bien. Je vais bien significa eu estou bem, ok? Só que literalmente, je vais bien significa eu vou bem, ok? A tradução literal de je vais bien significa eu vou bem. Atenção à combinação das letras A e I na palavra vais, ok? Que significa, que tem o som de E, ok? As letras A e I juntas tem o som de E, ok? A letra S, ela não é pronunciada, ok? E na palavra bien, que significa bem, nós temos a combinação das letras E e N, que juntas tem som de an, ok? Portanto, a pronúncia correta é je vais bien, ok? Portanto, se alguém pergunta para você, comment allez-vous? Ou então, comment vas-tu? Você responde, je vais bien, eu vou bem. Além de, se você não estiver bem, você pode responder je ne vais pas bien, ok? Je ne vais pas bien, que significa eu não estou bem, ok? Na frase je ne vais pas bien, nós temos ali a palavra pas, que significa não, ok? E ela possui um S no final, que é mudo. Portanto, a pronúncia correta da frase é je ne vais pas bien, ok? Comment allez-vous? Je ne vais pas bien. Seria a forma como você responderia se você não estivesse bem, ok? Além disso, se você estiver muito bem, você pode responder je vais très bien. Je vais très bien. Je vais très bien significa eu estou muito bem. A palavra je significa eu. Je vais significa eu vou, ou nesse caso, eu estou bem, né? Eu vou bem, eu estou bem. A palavra très significa muito, ok? E bien significa bem. E é importante ter atenção à letra S no final da palavra très, que é muda, ok? E a letra E ali, com o acento grave, que é o acento para o lado esquerdo, ele faz com que a letra E tenha som de E, ok? Eu disse anteriormente em outras aulas que quando a letra E tem um acento agudo, que é o acento para o lado direito, isso faz com que a letra E fique com som de E, ok? Neste caso, o acento para a esquerda, que em português nós chamamos de acento grave, faz com que a letra E fique com o som de E, ok? Portanto, a pronúncia correta é je vais très bien, ok? Je vais très bien. Comment allez-vous? Je vais très bien, ok? Em seguida, nós temos je ne vais pas très bien. Vocês conseguem adivinhar qual é o significado dessa frase? Je ne vais pas très bien. Je ne vais pas très bien. Então, je ne vais pas très bien significa eu não estou muito bem, ok?
Além disso, nós também podemos responder pas mal, ok? Pas mal. Pas mal significa eu não estou mal, ok? A palavra pas, P-A-S, pas, significa não. A palavra mal significa mal, ok? Mal, é importante ter atenção na pronúncia da letra L, ok? Pas mal significa eu não estou mal. Ou seja, se alguém pergunta para você, comment vas-tu? Ou então, comment allez-vous? E você não está mal, ou seja, você está de boa, está bem, você pode responder pas mal, não estou mal, pas mal, ok? E na verdade, pas mal é uma versão reduzida de uma frase maior, que é a frase je ne vais pas mal, ok? Je ne vais pas mal, que seria a frase completa, né? Eu não vou mal, ok? Ou eu não estou mal, ok? Je ne vais pas mal. Só que a gente abrevia para simplesmente pas mal, ok? Não estou mal, pas mal. Além disso, nós também podemos responder pas très bien, pas très bien. Ou seja, se você não está muito bem, você pode responder simplesmente pas très bien, ok? Pas très bien, que significa não muito bem, ok? Pas très bien. E atenção, pas très bien é uma versão mais reduzida da quarta frase ali, que é je ne vais pas très bien, ok? Je ne vais pas très bien significa eu não estou muito bem. Pas très bien, não muito bem, ok? Além disso, existe uma terceira forma de perguntar como a pessoa está. Nós aprendemos comment allez-vous e comment vas-tu. A terceira forma de perguntar como alguém está é com a frase comment ça va, ok? Comment ça va. Comment ça va significa como você está, ou então tudo bem, ok? Comment ça va? Comment ça va? É a frase que a gente utiliza se a gente quer perguntar como a pessoa está, ou então tudo bem com ela, ok? E uma forma abreviada dessa frase é simplesmente ça va, ok? Ça va. Portanto, se eu quero perguntar como alguém está, eu posso usar as duas frases que a gente aprendeu anteriormente, que são comment allez-vous e comment vas-tu, ok? Só que nós também podemos perguntar comment ça va, ou então simplesmente ça va, ok? E aqui no caso, a palavra ça, que é o C cedilha e a letra A, ça significa isso, ok? A palavra ça, em francês, significa isso, ok? Portanto, se a gente fosse traduzir a frase comment ça va, se a gente fosse traduzir palavra por palavra, a tradução seria como está isso? Ou então, como estão as coisas? Ok? Como está isso? Como estão as coisas? E em francês, a gente utiliza essa frase para perguntar como está você? Ou então, tudo bem? Ok? Comment ça va? Comment ça va é uma frase muito, muito comum em francês, se você quer perguntar como a pessoa está. E ça va é uma forma mais abreviada, que nós podemos traduzir simplesmente como tudo bem. Ok? Tudo bem? Ça va? Então, para responder, nós podemos dizer simplesmente ça va, ok? Ça va. Se alguém te pergunta comment ça va, ou então ça va, você pode responder simplesmente ça va, tudo bem, estou bem, ça va. Portanto, essa pergunta e essa resposta, comment ça va, ou então ça va, e a resposta ça va, é muito, muito comum em francês e vocês vão utilizar muito, com certeza, ao longo do aprendizado de vocês e na vida cotidiana, à medida que você for conversando com pessoas em francês, ok? É muito, muito comum você utilizar comment ça va e ça va, ok? Para perguntar como a pessoa está e responder simplesmente ça va, tudo bem, ça va, ok? Só que existem outras maneiras de responder. Por exemplo, nós podemos responder ça va bien, ok? Ça va bien, estou bem, ça va bien. Nós também podemos responder ça va pas bien,
ça va pas bien, que significa não estou bem, ok? Nós podemos responder também ça va très bien, que significa estou muito bem, ok? Nós também podemos responder ça ne va pas très bien, que significa não estou muito bem, ok? Ça ne va pas très bien, não estou muito bem. Ça ne va pas très bien, ok? Ou então nós podemos responder ça va mal, que significa eu estou mal, ok? Portanto, nós podemos, recapitulando, nós podemos responder ça va, ok? Tudo bem, estou bem. Podemos responder ça va bien, ok? Ça va bien, estou bem. Ça va pas bien, ok? Ça va pas bien, não estou bem. Ça va très bien, que significa estou muito bem. Ça ne va pas très bien, ça ne va pas très bien, que significa não estou muito bem. E por final, ça va mal, estou mal, ok? Portanto, nessa aula nós aprendemos a como perguntar como a pessoa está. Na próxima aula nós vamos aprender a como perguntar de onde alguém é. E eu vejo vocês lá. Meu nome é Ramon e este é o Aprenda Agora.